Queridos, o Salmo de número 103 é muito bom de ser pregado, porque ele tem tantas linhas, né? São tantas as formas que se utilizam para se pregar o Salmo 103, que há inúmeras verdades, inúmeras realidades e tem um conteúdo riquíssimo. Porém, aqui nessa noite, como nós estamos falando de valores absolutos da nossa vida, eu me propus, em primeiro lugar, através do Espírito Santo, a entender um pouco da vida de Davi nesse momento que ele escreve esse salmo. Eu fiz algumas pesquisas e descobri que Davi, neste momento aqui, já era um homem extremamente maduro, um homem já com alguma experiência, com uma vida muito abastada, era um homem que literalmente estava vivendo a plenitude da vida física, da vida social. E Davi, quando ele faz uma avaliação, você vê no texto ali, ele dizendo no versículo de número 1 e no versículo de número 2, ele falando, bendize, ó minha alma. Então, o primeiro aspecto que nós aprendemos aqui é que Davi está tendo uma conversa com ele mesmo. Não está conversando com uma segunda pessoa, não está conversando com um dos seus soldados, ele está tendo um diálogo com ele mesmo. É mais ou menos você chegar na sua casa, passar na frente de um espelho, dar uma parada na frente daquele espelho e começar a trocar uma ideia com você mesmo, a começar a dialogar, começar a se confrontar, né? Ou para aqueles que são mais vaidosos, né, vão se elogiar. Mas Davi aqui não, Davi descobriu que no caminho, na vida dele, estava tendo um déficit. Então, quando ele viu que dentro dele, o homem interior, o homem íntimo dele estava se corrompendo, ele começa então a ter esse diálogo com ele mesmo. Porque quando ele fala, bendiz ó Senhor, bendiz ó minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome, bendize ó minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Davi, queridos, ele estava vivendo uma vida tão abastada, tão fantástica, que nesse tempo aqui a Bíblia diz que ele tinha 37 homens que cuidavam da sua segurança, que empresa nenhuma que existe no mundo hoje faria o que aqueles homens fizeram. Nem que você contratasse todos os seguranças, os guardas que cuidam, não conseguiriam fazer as proezas que esses 37 homens fizeram. A Bíblia chega a dizer que 3 desses homens atravessaram um exército inteiro, somente para ir até uma fonte trazer um copo de água, porque Davi desejava beber daquela água. A Bíblia diz que ele teve homens que entraram dentro de uma cova e pegaram o leão pela barba, pela juba, e tiraram de dentro da cova e mataram aquele leão. A Bíblia fala que ele tinha um homem que com uma lança, é quase uma coisa espetacular, ele conseguia, quando ele lançava aquela lança, ele conseguia atravessar, queridos, vários homens, aquela lança atravessava ao meio. Tinha alguns canhotos, a Bíblia fala que quando ele jogava as pedras, eles acertavam a mais de 1 quilômetro de distância. Então os homens não tinham nada de comum, os homens eram extraordinários. Com um sistema de segurança desse, não tem quem não dorme, irmão. A gente dorme a noite inteira tranquilamente, sem se preocupar com o que vai acontecer. É um sistema perfeito, não há possibilidade de você ir dormir e falar assim, algum exército pode vir aqui ou alguém pode vir me destruir. Porque os homens, eles eram quase ou eram sobrenaturais. Eram tão poderosos pelo Espírito Santo que as proezas que faziam, queridos, era algo de se ficar espantado. A Bíblia diz que nesse tempo Davi tinha uma coroa, essa coroa pesava 1 quilo e ela era do mais puro ouro de Ofir, ela era caríssima, é aquela pedra preciosa, aquele algo que todo mundo desejaria ter essa coroa. Davi carregava isso na cabeça dele. Davi estava abastado financeiramente, ele era o rei não de uma nação, ele era o rei da maior potência da terra, da potência mais poderosa que existia no tempo dele.
Então ele era o número 1, ele era o homem que estava vivendo uma época muito abundante de bens. Davi estava vivendo um relacionamento com Batseba, uma mulher que ele amou depois de ter cometido um pecado terrível, mas ele vivia um relacionamento pleno nesse tempo aqui. Então, pastor Amorim, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que na vida de Davi não tinha falhas, estava tudo certo, estava tudo bem, e é o desejo de todos nós ter uma vida de como Davi tinha. Porém, às vezes, a gente precisa fazer uma avaliação, porque nem tudo aquilo que a gente quer é o que a gente precisa. Davi tinha tudo o que queria, mas estava perdendo o que mais precisava. E quando ele faz essa avaliação do seu sistema de segurança, da sua vida emocional, da sua vida financeira, e ele descobre que está tudo bem, Davi começa, então, a descobrir que ele estava muito apegado nessas coisas. Ele estava muito vivendo aquele momento com muita intensidade naquelas coisas físicas. E determinado momento da vida dele, ele vai e começa a conversar com a sua própria alma, com ele mesmo, dizendo, olha, é mais ou menos assim, ele deve ter, o que ele quis expressar é mais ou menos assim, ó, minha alma, preste atenção, cara, preste atenção, porque a coroa que eu carrego na cabeça não é a mais importante. Os 37 valentes que eu tenho aí, que são os homens mais poderosos que pode existir na terra, não é a coisa mais importante. Os palácios, as casas, a minha situação financeira, que tudo que eu desejo vem até os meus pés, não é o mais importante. Você está equivocado, Davi. Ele falando com ele mesmo, você está errado. Existem valores que são muito mais importantes do que isso. Então você tem que dar uma despertada, Davi, porque senão, você andando desse jeito e daqui a pouco você vai trocar o necessário pelo supérfluo. Você tem que dar uma abrida de olho para que você não caia no engano em que muitas pessoas ou que muitos homens cometem. Porque todos nós, irmãos, sem exceção, corremos muito atrás dessas coisas temporais e dessas coisas passageiras. Isso é uma coisa natural, todos nós trabalhamos, todos nós corremos no desejo de conquistar. Só que esse desejo de conquista, às vezes, quando alcançado, irmãos, ele gera na vida de algumas pessoas alguns prejuízos. E é aí que está o problema. É aí que entra, queridos irmãos, o perigo, porque a gente corre tanto e a gente acaba alcançando alguns objetivos, e aqueles objetivos fazem com que as coisas necessárias da nossa vida, ou as coisas mais importantes, pastor Zé Carlos, fiquem esquecidas, fiquem abandonadas. Por quê? Porque a gente desejou, a gente conquistou, então a gente quer usufruir e a gente acaba cometendo um erro grave. Tem pelo menos 2 fatores aqui, entre alguns, que podem fazer o homem esquecer de Deus. E vocês devem ver isso na igreja diariamente. A primeira coisa é quando o homem está passando por uma dificuldade intensa, por muita pobreza, por muita dificuldade, né, pastor Ari? O homem começa a questionar se realmente Deus existe. Será que Deus existe? Ou no meio de uma luta, de uma aflição, de uma dificuldade tão intensa como ela, aonde está Deus? É assim a nossa pergunta. Quando aquela dificuldade vem, pessoas que são trabalhadoras, que são guerreiras, que são honestas, pessoas que vivem diariamente, pessoas que têm uma moral ilibada, mas de repente elas se entram num caminho, numa encruzilhada, em que tudo começa a dar errado. E o pior é que não só dá errado, mas quando pensa que vai dar uma melhorada, a coisa atrapalha um pouco mais ainda. Aí essas pessoas caem nesse questionamento, e algumas, por não conhecer as verdades absolutas ou os valores absolutos, se desviam. Quantos sentou nessa cadeira que vocês sentaram aí? 61 anos, né? 61, 62. Quantas pessoas já não sentaram nessas cadeiras de vocês aí e que pararam porque tiveram uma dificuldade intensa? Tiveram um problema intenso, tiveram um problema que não conseguiram resolver, e aí o coração deles se endureceu e eles questionaram, onde está Deus? Então a extrema dificuldade, a extrema pobreza, as coisas quando nos rodeiam de âmbito de dificuldades, faz com que algumas pessoas esqueçam a Deus. A segunda coisa que faz as pessoas esquecerem a Deus é o oposto. É quando nós estamos extremamente abastados. É quando nós estamos tão bem, esse é o caso de Davi. É quando nós estamos tão abastados, pastor João, que aí Deus fica para segundo plano. A gente aí já não questiona se Deus é real ou não, simplesmente Deus começa a não ter lugar na nossa agenda. Porque agora nós estamos abastados demais, agora nós temos uma TV com 450 canais, não é mesmo? Então não é fácil.
para a gente poder vir aqui na igreja. Agora nós temos o mundo aos nossos pés, o que o meu coração deseja, eu tenho. Então Deus, ele vai se diminuindo na nossa vida. Deus vai ficando em segundo plano, porque nós estamos valorizando coisas que não deveriam ser valorizadas. As pessoas se apegam muito fácil aos benefícios que Deus entrega de âmbito material. As pessoas trocam, queridos irmãos, aquilo que é certo pelo duvidoso, porque estão vivendo momentos de abastança. Não são poucas as pessoas que vocês vão encontrar na caminhada, que aparecem aqui uma vez por mês, uma vez cada 15 dias. Pergunto para você, o que está acontecendo? Estão bem? Estão tranquilas? Estão abastadas? Estão vivendo uma plenitude? O que eles querem está na mão? Queremos ir numa lanchonete, nós vamos. Queremos ir na pizzaria, nós vamos. Queremos pegar os filhos para ir no cinema, nós vamos. Nós temos condição de fazer o que a gente quer. Então a igreja, Deus, essas coisas vão sendo meio que sufocado na vida da pessoa, porque ele não soube administrar aquelas coisas boas que Deus deu para ele. Era o caso de Davi. Davi começou a fazer uma avaliação e ele falou: Davi, o que está acontecendo com você? Você está valorizando coisas que não devem ser valorizadas. Você está vivendo uma vida que você não deve viver. Ele diz, ele olha para ele mesmo e diz assim: minha alma, bendiga ao Senhor, minha alma, não se esqueças de nenhum dos seus benefícios, bendiz o santo nome do Senhor. Ele começa, irmã Luzia, a fazer um questionamento ferrenho, porque ele viu, jovem, que essas coisas boas da vida dele estavam afastando ele de Deus. Infelizmente, às vezes a gente vai ver alguma pessoa que ela vai pedalar, e ela vai nadar, e ela vai dar abraçada, a vida inteira, e ela não vai chegar onde ela queria, porque Deus já sabe que se ela chegar, Deus vai perder ela. Então Deus, às vezes, ele dá uma segurada, dá uma puxada no intuito de dar uma oportunidade. O certo seria que quando nós estivéssemos vivendo uma plenitude dessa de bênçãos na nossa vida, estivéssemos mais próximos de Deus, mas a gente fica mais longe, porque o entretenimento, irmão, e eu quero falar disso aqui um dia, o entretenimento é uma ferramenta que o diabo encontrou para tirar o homem de se relacionar com Deus. A gente tem uma facilidade para pegar um filme, assistir 2 horas e meia, mas que dificuldade passar 1 hora orando, que coisa complicada passar aqui 1h30 de joelho, dá sono, dá dor no joelho, dá dor na perna, dói tudo quanto é tipo de coisa vem, a gente não consegue, mas a gente tem muita facilidade, quando nos nossos entretenimentos, de podermos passar 1, 2, 3, 5 horas, a gente consegue facilmente sair do trabalho, depois de um dia super cansativo, a gente ir até o shopping e ficar até 1 da manhã, normal. Mas que dificuldade, se o culto acabar 9h05 aqui, né? Pô, o pastor tinha que cuidar um pouco do relógio, ele não vigia. O nosso Deus é um Deus de, como é que eles falam? Como é que é? Me esqueci, agora nosso Deus é um Deus de, que tem Coríntios? De ordem e decência, essa é a frase que eles se utilizam totalmente fora desse contexto. Qualquer pessoa que lê Bíblia sabe que isso aí não está nesse contexto. Nosso Deus é um Deus de ordem e decência. O pastor foi até 9h05, mas a gente fica no shopping até 1 da manhã. Tranquilamente. Por quê? Porque, irmãos, as coisas naturais, as coisas passageiras e temporais, pastor Ari, elas nos agradam, é bom. Então, existem esses 2 extremos que faz as pessoas esquecerem de Deus. Ou a luta muito grande, uma pobreza extrema, uma intensa dificuldade que as pessoas não perseveram, ou quando ela está vivendo uma vida muito abastada, muito abençoada, e aí ela começa a colocar coisinhas ou adquirir coisinhas que vão tomando o lugar de Deus. Davi, queridos irmãos, quando ele identificou esse tipo de problema, ele fez essa autoavaliação da vida dele. E aí ele vai trazer aqui para nós, eu não vou falar, ele vai trazer pelo menos 11 coisas, 11 valores aqui, de muito interessante, mas só 3 são absolutos, e eu quero utilizar-me dos 3 que eu considero os mais importantes. Ele vai falar de 11 coisas aqui, que você vai ver que só uma delas está relacionada à vida natural, à vida física. Só uma, as demais estão 100% relacionadas à vida espiritual.
Então a gente precisa fazer uma avaliação, queridos irmãos, para ver realmente o que é um valor absoluto na nossa vida. A gente precisa fazer uma autoavaliação para ver se a gente não está trocando o certo pelo duvidoso, ou se nós, de repente, inconscientemente, estamos se distanciando da presença de Deus. Porque ele começa dizendo aqui, ele nos mostra qual o primeiro valor aqui absoluto para a vida de um ser humano. Ele diz assim, é ele que perdoa todas as tuas iniquidades. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Tem pessoas que o perdão de pecados para ele parece que é uma coisa insignificante. Parece que é uma coisa que não tem valor, parece que é uma coisa banal. Ah, Jesus perdoou o meu pecado, está tudo bem, está tudo certo, eu posso levar uma vida dissoluta, posso levar uma vida distanciada dele, não tem problema. Claro que não. Um dos valores absolutos da nossa vida, um dos maiores valores, é esse ponto aqui que Davi se confronta com ele mesmo, dizendo, olha, é ele que perdoa todos os nossos pecados. Você quer ver o problema de algumas pessoas que estão aqui me ouvindo aqui nessa noite? O que o pecado gera? Qual a consequência que o pecado gera na nossa vida? A primeira coisa que o pecado gera na nossa vida, ele gera culpa. Pergunta para uma pessoa que se sente culpada, como que ela se sente? Pergunta para uma pessoa que carrega sobre ela a culpa, como é que ela se sente? Ela não dorme, pastor João, ela fica mal. A culpa é como uma enfermidade, a culpa é como uma doença que vai acompanhando aquela pessoa e ela não consegue, queridos irmãos, ter uma vida plena porque a culpa bate na mente dela todo dia. Está todo dia falando, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Por que eu fui lá? Por que eu peguei isso? Por que eu realizei aquele negócio? A culpa é um demônio, a culpa. Não estou falando isso no sentido literal, tá? Mas é como um demônio a culpa dentro da vida de uma pessoa. A culpa traz para ela um sentimento de desprazer na vida dela. E alguém está dizendo que o pecado é uma coisa banal. Outra coisa que o pecado gera na vida de uma pessoa, o pecado gera vergonha. Meu Deus, irmãos, quantas pessoas que a gente conhece, que infelizmente se relacionaram com o pecado de uma forma íntima e que eles cortam volta da gente, eles não querem mais. Eu disse domingo aqui na Escola Bíblica Dominical, alguns irmãos eu acho que dito que não concordaram, mas vou repetir. Eu disse aqui, queridos, que a primeira coisa que a gente faz quando a gente peca, a gente vai para onde? A gente vai para o mundo. A gente não quer ficar dentro do hospital, que seria necessário ficar aqui dentro, porque a gente tem vergonha. Meu Deus, está tudo errado. Era aqui que a gente tinha que correr quando a gente peca. Era para esse lugar que a gente tinha que falar, a partir de hoje eu vou em todo culto. A partir de hoje eu vou estar em todas as reuniões. A partir de hoje fazer o pastor Amorim ungir minha cabeça com óleo todo dia de manhã. Não, mas quando a gente peca, a vergonha toma conta da nossa vida, a gente vai para onde? Vai para o mundo, se distancia, irmão Celso, completamente daquilo que seria a solução. Então Davi começa a apresentar aqui, irmão, que o primeiro grande valor absoluto, queridos, é o perdão dos nossos pecados. Não é uma coisa comum, não. É algo extraordinário, é algo, literalmente é algo fantástico para a nossa vida, saber que os nossos pecados já foram perdoados. A consequência do pecado também é o afastamento de Deus. É quando o homem se alia com o pecado, é quando o homem está dentro do pecado e Deus acaba se afastando dele e ele de Deus. Agora a Bíblia Sagrada diz, queridos irmãos, que algo maravilhoso Deus ele fez para nós, porque em Atos capítulo 10, versículo 43, a Bíblia diz, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Eu ter o meu pecado perdoado, irmão, eu tenho uma vida leve, eu tenho uma vida abençoada. Você pode chegar, irmãos, em qualquer lugar e ver uma pessoa, ela pode estar mal financeiramente, ela pode estar vivendo uma vida de muita dificuldade, ela pode estar muito bem financeiramente, mas quando ela compreende esse ponto, ela é uma pessoa leve, ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa que você vê no rosto, vê na face a esperança, vê na face a alegria. Ela é como aquela mulher que o filho estava morto e o profeta pergunta, vai tudo bem contigo? Ela diz, vai tudo bem.
vai só vitória. O profeta só conseguiu descobrir porque a Bíblia diz que Deus fez ele olhar a alma dela, o interior. Então o perdão de pecados é o maior valor que nós temos, queridos, porque o perdão do nosso pecado vai nos conduzir a um lugar excelente. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, irmão. E perdão de pecado, é só Jesus que perdoa. Não tem como eu subir as 365 degraus lá da igreja da Aparecida do Norte, não vai adiantar. Não adianta eu carregar uma cruz de 70 quilos nas minhas costas, aí 10 quilômetros, não vai perdoar os meus pecados. Não adianta eu rezar 350 Ave Maria e 280 Pai Nosso. Não, ai que bom se isso aí perdoasse pecado. Eu queria ficar rezando o dia inteiro. Não vai perdoar. A Bíblia diz que só na pessoa bendita de Jesus é que há perdão de pecados. E quem tem Jesus, irmãos, tem essa liberdade, tem essa consciência plena, tem essa tranquilidade, porque nós sabemos que Ele vive, e se Ele vive, nós reinaremos plenamente com Ele. Nem a morte, queridos irmãos, nem o futuro, nem nada tem que possa, queridos irmãos, nos separar do amor de Cristo. É por isso que o primeiro grande valor absoluto da nossa vida é você ter os teus pecados perdoados. Não é casa nova, não é carro novo, não é roupa nova, não é sapato novo, é tudo muito bom, mas a melhor coisa é você saber que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Há 2000 e alguns anos atrás, Ele subiu na cruz do Calvário, e a Bíblia diz no livro de Colossenses que levou junto com Ele a nota promissória, a dívida que eu tinha, que me era contrária, que me condenava, que fazia de mim uma pessoa sem esperança. Ele crava ela na cruz do Calvário e me dá direito a uma vida de alegria, de paz, de gozo e de muita satisfação na pessoa bendita dele. Não tem carro, não tem casa que possa superar um valor como esse. É você saber dormir à noite e falar assim: eu tenho os meus pecados perdoados. Não adianta, Satanás, você apontar o dedo, não adianta você me acusar, você vai perder o seu tempo, porque na pessoa de Jesus, os meus pecados já foram perdoados. A Bíblia diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe só quem tem isso? Só quem tem Jesus. É só quem está aliado com Ele. Então, quando você vem para a igreja, você não está vindo para um lugarzinho qualquer. Quando você está andando na rua com a sua identidade cristã, você não é um qualquer. Você é alguém que teve a purificação dos seus pecados, irmãos. Que nem os demônios, nem a morte, nem coisa alguma deste mundo tem mais poder contra a sua vida. Porque o próprio Deus, queridos irmãos, Ele nos purifica, nos limpa e testifica de nós. Segundo grande valor aqui que Davi fala, e eu acho extraordinário, é que ele diz aqui no verso de número 3, a parte B: é Ele que sara todas as suas enfermidades. Aí alguém vai dizer para mim assim: ah, mas pastor Amorim, eu estou aqui, eu tenho, desde quando eu estou na igreja, eu tenho um tipo de enfermidade, eu tenho um problema, parece que nunca sara, nunca vai embora. Queridos, preste atenção que eu quero dizer algo para você. Quando Davi está falando aqui, Davi está falando de enfermidades relacionadas à alma humana. Porque na carne, o próprio Jesus disse para nós assim: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Ele está falando de enfermidades, irmãos, que a ciência e a medicina não entram dentro dela para ajudar. Não podem fazer muita coisa. Tentam, mas não conseguem fazer muita coisa. Ele está falando de uma libertação completa, queridos irmãos, no nosso homem interior que existe dentro de nós. Quantas pessoas que nós conhecemos, meus queridos, que às vezes têm dezenas, centenas de tipos de enfermidades espirituais e que elas não conseguem se libertar às vezes porque não vão até Jesus. Eu conheço pessoas, por exemplo, que elas têm um complexo chamado complexo de inferioridade.
Todo mundo é melhor que ela. Ela é como é que fala? O último dos últimos, como diz o pastor Silas, o carimbador do carimbado, não sei o que, não sei o que lá. É o pior que existe na terra. Pessoas complexadas, elas literalmente se autoflagelam, elas literalmente acham que elas não são capazes de fazer nada. Jesus está nessa noite para dizer que ele vai tirar esse complexo de inferioridade. Vai tirar isso aí. Pessoas com complexo de superioridade, irmão, que conseguem ter um chinelo havaiana só, mas conseguem dizer que são mais do que todo mundo. Também são pessoas enfermas, que precisam desse tratamento que Jesus dizendo, é Ele que cura todas as enfermidades. Davi está dizendo assim, olha, baixa um pouco aí da visão, você que está aí dentro do espelho, porque eu quero dizer para você, você vai precisar ser curado. Davi estava precisando que Deus curasse ele. Pessoas que não conseguem perdoar ninguém, irmão, são rancorosas. Pessoas que você chamou ela de bonita, brincando, e ela ficou com ódio de você, porque ela não gostou daquela brincadeira. Enfermidade espiritual, irmã Paula. Pessoas que não conseguem se livrar desses males, queridos irmãos, pessoas que têm, às vezes, têm medo da rejeição, pessoas que têm uma timidez extrema, tem uma timidez que a Bíblia diz que Deus, os tímidos não herdarão o reino do céu. Não é essa timidez natural, é uma timidez extrema que não testifica de Cristo, não testifica do amor dele, não testifica, não consegue se relacionar com nada. Doenças relacionadas à alma humana, irmão, que não dá para chegar na farmácia e falar assim, ei, me dá aí um comprimido para o meu complexo de rejeição. O cara vai olhar assim, vai procurar um psicólogo, ou um psiquiatra, né? Me dá aí um comprimido para o meu complexo de superioridade. O que você tem? Eu ando na rua e eu me acho. Sou o cara. Sou o bambambam. E o que você quer? Eu quero um comprimido para diminuir um pouquinho. Para parar um pouco, eu me acho muito grande. Doenças da alma. Que a gente ri, mas que existem, estão no nosso dia a dia aí, fazendo parte da vida de muitas pessoas. E a inveja, irmãos. O Jorge Amansueli participou comigo de um seminário, ele já sabe um pouco. Já viu alguma pessoa procurar o pastor e dizer, pastor, ora por mim? Por quê, filho? Eu sou invejoso. Você já viu alguém fazer isso? Eu nunca vi. Vocês já viram alguém procurar um pastor e dizer assim, eu tenho uma doença aí, pastor, chamada inveja, eu preciso que alguém ore por mim? Nunca vi. Porque ele não consegue identificar isso nele, irmão. Não consegue. Às vezes se relaciona com outras pessoas e começa a botar defeito, começa a falar. E a inveja sempre traz alguns sinais. A inveja sempre traz alguns sinaizinhos. Boa, o cara comprou uma BMW. Você está louco, rapaz? Quem que aguenta colocar combustível naquilo, pagar IPVA? Está louco? Traz sinais. Nossa, o rapaz comprou um prédio ali de 3 pisos, o irmão Jutencrindo da Silva, né? Que não tem aqui. Mas a cor daquilo, eu preferia morar numa casinha tapera. Olha a cor daquele negócio, pintar aquele negócio lá. Ela sempre dá sinais. Se você estiver perto de uma pessoa invejosa, sempre ela vai dar um sinal. Quando o outro está sendo abençoada, ela vai colocar um porém. Ela vai colocar um mais. É uma doença. Como chegar até o psicólogo, o psiquiatra, a farmácia e dizer assim, estou com 50 no bolso aqui, eu queria um remédio para parar com a minha inveja. Como? Não tem, é só Jesus que transforma a vida do homem. Para que o homem possa viver uma vida plena de comunhão, de intimidade, de amor pelo seu semelhante. Essas doenças são as mais variadas, como eu falei aqui, queridos irmãos, o rancor, por exemplo, eu falei aqui, inveja, o veneno mortífero da alma, né? O veneno mortífero da alma, que o invejoso ele acaba quase que se matando ele próprio, né? Eu coloquei aqui também, queridos, um negócio aqui que que acontece muito no nosso meio, é o medo da rejeição. O medo de ser rejeitado, o medo de falhar, o medo de não superar as expectativas do semelhante. Rapaz, para que essa bobagem? Pessoas que elas vivem em função de fazer com que as outras pessoas pensem que ela é alguma coisa. Como diz aí numa linguagem que não é da igreja, mas aí fora, elas não são resolvidas. Elas precisam o tempo todo que alguém fale algo ou determine algo acerca dela. Está bonita hoje, o cabelo está lindo, hein? Nossa, onde você foi?
Se ficar 2 dias assim, ela já entra em parafuso. Será que aconteceu alguma coisa? Tem que ver alguma coisa. Por quê? Porque tem medo de serem rejeitadas e fazem sacrifícios de coisas que não são necessárias. Irmão. Começam a fazer coisas que não têm necessidade nenhuma. Começam a querer realizar coisas que só vai trazer prejuízo para a vida dela. Um outro ponto também, uma enfermidade que existe muito, querido, que é relacionada à alma do homem, a síndrome da aprovação humana. Ah, meu Deus, isso é um problema grave que nós temos no nosso meio. Tem que todo dia alguém dizer, você pregou muito, hein, pastor Amorim? Se falar que eu preguei nada, eu fico 3 dias passando mal. Estou usando um exemplo, tá, irmãos? Síndrome da aprovação humana. Tem que toda hora alguém, queridos irmãos, tem que estar falando algo acerca daquilo que a gente realiza. Aquele teu trabalho é bom, hein? O marido ou a esposa que tem essa síndrome, ele chega em casa e fala, nossa, você não viu nada hoje, não vai falar nada de mim? Mas o que você fez hoje? Eu passei um pretinho no meu sapato. Você tinha que ter visto isso aí. Então as pessoas estão sempre vivendo, queridos, em função de uma palavra de uma outra pessoa. Elas não estão bem com elas mesmas. Só que Jesus, ele aparece no livro de Isaías e ele diz assim, olha que texto maravilhoso. Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, não tinha formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que nós o desejássemos. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens. Não é o nosso, está vendo? Olha que diferente. Homens de dores e experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele aparece no livro de João e diz assim, eu vos deixo a minha paz, mas não vos-la dou como o mundo dá. Porque a paz do mundo está condicionada no carro novo, está condicionada numa conta bancária gorda, está condicionada numa roupa boa, está condicionada num trabalho bom, está condicionada em boa saúde. A paz do mundo está condicionada em coisas transitórias que acabam logo. Agora, a paz de Cristo é diferente, ela é gerada dentro do interior do ser humano. Você pode estar no vale, pode estar passando pelas piores aflições, ainda assim você vai se levantar e vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará e me dará vitória. Essa paz, queridos irmãos, é um valor que a gente não pode perder de maneira nenhuma. É Ele que cura as nossas enfermidades, enfermidade do ter, enfermidade do possuir. Por que tanta gente está com uma vida espiritual falida, irmãos? Porque ele está atrás do ter, ele está atrás do possuir, quando só era necessário ser. Porque o nosso Deus é um Deus que cuida, é um Deus que supre, é um Deus que no tempo certo ele exalta e ele realiza coisas grandes na vida das pessoas. Se você tem alguma dessas síndromes, se você está passando por algum problema desse, te dou uma notícia nessa noite. O Deus que me deu essa palavra vai entrar com providência na tua vida e essas síndromes vão embora e você vai ter uma vida abençoada. Terceiro valor para nós terminarmos aqui, que se colocássemos em uma escala decrescente ou crescente, esse para mim seria o maior. Ele diz assim, é Ele que redime, é Ele que tira, é Ele que redime da cova a tua vida. Terceiro valor que nós temos, queridos irmãos, que é imperdível, é a vida eterna, é a salvação. Quem pode te salvar? Sabe o que Deus disse? Naquele dia, nem o teu ouro, nem a tua prata, nem nada que você tenha poderá te livrar das minhas mãos. Quem pode nos livrar? Quem pode nos salvar? Aonde conseguir, aonde conquistar a salvação por meios humanos? Não existe.
Davi fala com ele mesmo, você está com o palácio, você está com esse sistema de segurança, você está abençoado, rapaz, mas se você não mudar os teus pensamentos e não valorizar o que realmente tem valor, você vai para o inferno. Davi está falando aqui. É por isso que eu falo, irmãos, gente não é apenas um grupo de pessoas que vêm a uma igreja. Nós somos um grupo de pessoas que se relaciona com um Deus misericordioso. É muito mais profundo do que isso. Quando a gente sai da nossa casa, nós estamos vindo para um ambiente onde nós vamos lá para ver se acontece alguma coisa. Nós estamos lá para se relacionar com alguém que já fez alguma coisa extraordinária na nossa vida. Você sabia que você nasceu, queridos irmãos, com a essência da eternidade? Quer que eu provo? Quantos de vocês querem morrer, diga amém. Ó, nenhum amenzinho? Porque a eternidade está em nós. Opa, como é que é, você? Ninguém quer morrer, e não é pecado isso. Eu vi uma vez aqui num culto, não quero tomar muito tempo, mas eu achei interessante demais. Falei, olha como que a vida é um dom extraordinário, irmãos, eu quero agradecer a Deus aqui, foi aqui mesmo, aqui na sede, num culto que nós tivemos aqui de obreiros. Quero agradecer a Deus aqui, porque Deus realizou uma obra extraordinária na minha vida. Eu com 89 anos, Deus me arrancou da UTI, me deu um grande livramento. Dom da vida, porque Deus livrou ele do quê? Do céu. Que ele vai ficar um pouco mais para ir para lá. Mas é o dom que está em nós. Parece errado, mas não é. Deus ele quer viver, porque está em nós a eternidade. E Deus falou assim, eu vou dar aquilo que vocês desejam, eu vou realizar. Porém, para que isso seja realizado, vocês precisam reconhecer que vocês vão precisar de um Salvador. É isso. Não é verdade? Eu era 89, tinha alguém aqui que ele contou? 89 anos, irmão. Estava na UTI, estava quase indo para o céu, mas Deus me deu um livramento. Ele, coitado, ele até nem entendeu o que ele estava falando, porque ele disse que estava quase indo para o céu, e Deus me deu um livramento. Então você vê que o céu é bom, não é verdade? Parece, como é que alguém fala, se não fosse trágico, é cômico, mas não é trágico, não sei como é que é. Por quê, irmão? Porque dentro do seu coraçãozinho, dentro da sua vida abençoada, tem uma essência chamada eternidade. Ninguém nasceu para morrer. A gente nasceu para viver, a gente quer viver, a vida é um dom. A gente quer viver eternamente, a gente quer viver o máximo que a gente puder, a gente quer aproveitar tudo que a vida tem, porque isso foi algo implantado em nós pelo Espírito Santo, o desejo de eternidade. E Deus deu isso para o homem. Deus, ele fez isso para o homem na pessoa de Jesus Cristo. Ele falou, o desejo de vocês é ser eterno, então eu darei eternidade para todos aqueles que desejam. A Bíblia, nós ouvimos agora aí, com 99 anos, né, o Dr. Billy Graham morreu e ele disse que não queria que ninguém chorasse no túmulo dele, porque ele não tinha morrido, ele só mudou de endereço. Olha que coisa linda um negócio desse, irmãos. Não precisa ninguém ficar desesperado, porque a única coisa que eu fiz foi mudar de endereço. Quantos de nós, irmãos, não daríamos todos os tesouros que nós temos para ter a vida eterna? Quantas pessoas aí, eu vou pegar no pé das mulheradas aí, que vocês são muito bem, essas mulheres mesmo que lutam muito para ficar sempre bem, né? Pagam caríssimo para não aparecer uma ruga, um negócio assim, não é ruim, tá? Não estou criticando, é bom. Mas elas, se descobrissem um negócio assim que falasse, você vai viver eternamente, elas dariam tudo que precisasse para poder viver eternamente bonita. Por quê? Porque está em nós, não é uma coisa do diabo, é uma coisa de Deus, a vida é de Deus. Não é o diabo que dá vida, a Bíblia diz que o diabo quer matar, roubar e destruir, mas Deus quer dar vida, e vida com abundância. E aí o Davi olha para ele mesmo e fala assim, olha, é Ele que redime a tua vida da perdição, é Ele que vai te garantir uma vida eterna. Porque, irmãos, tem um outro parâmetro aqui, tem um outro lado. E se morrer sem a salvação? O que está reservado para aqueles que vão morrer sem a salvação? Perdição eterna. E a Bíblia diz que ali há um lugar, né, pastor Ari? Aonde o bicho não morre, aonde o fogo não se apaga, aonde o tormento é eterno. E alguém diz assim, que Deus é esse que cria um lugar desse para os seres humanos. Eu não achei na Bíblia que Deus criou isso para os seres humanos. Alguém achou? Deus criou
o lago de fogo, Deus criou o inferno para o diabo e para os seus anjos. Agora tem um monte de seres humanos querendo ir junto, por conta própria. Está escrito que ele criou para o diabo e para os seus anjos, mas tem um monte que fala, eu vou aproveitar a carona, vou junto. E acaba entrando de brinde. Não, aquilo ali foi criado para o diabo, irmão. Mas, infelizmente, as pessoas, por não reconhecerem essa tão grande salvação, eles acabam entrando para esse lugar de tormento. Um afastamento, irmão, eterno de Deus. O pecado pode nos afastar momentaneamente aqui, mas a morte sem Jesus nos afasta eternamente de Deus. É como aquele homem de Lucas 16, quando ele olha, a partir do verso 19, quando ele olha e diz, pai Abraão, o abençoado era crente, pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo, não é assim? Os nossos teólogos podem me ajudar, e toca na minha, porque o tormento que eu estou sentindo aqui é muito grande. Preciso de alguma coisa para passar essa minha aflição. Abraão olha para ele e diz assim, rapaz, o lugar que você está aí não tem jeito. Quem foi para aí não vem para cá e quem está aqui não vai para aí. Não, então vamos fazer o seguinte, eu já estou condenado, deixa eu pregar para meus irmãos. Tem 5, tão pior do que eu lá. Se eles não acreditam nos pastores, se eles não acreditam nos profetas, vão acreditar no Espírito? Não, não tem mais jeito. Que ouçam os pastores e os profetas. Terceiro grande valor absoluto da nossa vida é a salvação da sua alma. Eu te pergunto aqui nessa noite, quanto vale a salvação da tua alma? Quanto vale? Não, vou te perguntar uma coisa mais profunda. O que você faria para se manter salvo? Porque a gente vê tantas pessoas desanimadas, tantas pessoas regressando, tantas pessoas desanimando. Por que você está desanimado? Aquela igreja, ninguém me dá a paz do Senhor. Passo lá, ninguém me dá a mão, ninguém me vê naquela igreja lá. Aquela igreja não tem oportunidade. Como é que vai ter oportunidade, mano? Nós somos só obreiro aqui, 150, 120, sei lá quanto. Teria que ser 3 anos para todo mundo falar uma vez aqui no púlpito. Não, tem muita coisa. É um presídio, tem muita coisa. Eu sempre trabalhei na rua. Estou no púlpito agora porque Deus me colocou, mas sempre fui da rua, pastor Ari, todo mundo sabe disso aí. Trabalhei em cima de caminhão minha vida inteira. Apaixonado por isso, amo isso aí. Mas as pessoas vão parando, porque pensam que a salvação não tem valor, é uma coisinha qualquer, não tem problema não. Aí quando aconteceu o que aconteceu com Safira e Ananias, que quem for buscar eles for o cramunhão, aí vai falar, meu Deus, o negócio era sério, mas não pode. A gente tem que entender, queridos irmãos, que isso é um privilégio enorme que Deus nos deu na pessoa de Jesus. Lucas 10 e 20, a Bíblia diz, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida. Os 70 saíram, voltaram animados, Jesus do céu, tem que te contar, senta aqui, porque o testemunho é grande. Fala, meu filho, ó, a capetaiada, quando nós chegávamos, ia rolando, blá, 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 blá. Os paralíticos, a gente falava, pá, levantava um. Os outros cancerosos, a gente falava para os leprosos, sai lepra, a lepra caía. Mas foi um sucesso. Jesus olhou para todos eles, os 70 balançou a cabeça, falou assim, eu acho que vocês não deviam se alegrar por causa desse tipo de coisa. Aí eu acho que eles devem ter parado e falar, mas e vamos se alegrar com o quê? Antes vocês devem estar alegres, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Que autoridade é essa que Jesus passou? Verdade. Jesus falou, não se vangloriem por esse tipo de coisa, isso aí não tem muita validade. Agora, o nome de vocês no livro da vida, isso aí é algo que ninguém pode mudar. Isso é um valor verdadeiro. Mateus 16, 24 a 27, nós já vamos terminar, diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Irmãos, você é mais do que abençoado, você que tem Jesus na sua vida. Não, eu vou fazer igual aqueles mais antigos, que eu gosto muito de conversar com aquelas pessoas mais antigas. Eles falam, quem tem Jesus tem tudo, pastor Amorim. E é verdade. Quem tem Jesus tem tudo. É uma verdade plena, é uma verdade absoluta.
Quem tem Jesus pode perder tudo que tem secularmente, querido, que ele ainda tem tudo. Mas quem não tem Jesus pode ter o mundo inteiro, que o abençoado não tenha nada. Porque só Jesus pode salvar o homem. Se coloque em pé, irmãos, eu vou terminar agora. Eu sempre falo, irmãos, que isso aqui não é uma empresa. Isso aqui não é apenas uma organização, isso aqui é um organismo vivo. A gente vem aqui para aprender de Deus, a gente vem aqui para poder se relacionar com Ele, e a gente vem aqui para poder manter a nossa vida ligada sempre nele. A Bíblia diz aqui em 1 João 5, do 10 ao 13, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Rapaz, moça, moço, mulher, tira essa angústia do teu coração, essa tristeza. Se você tem Jesus, tudo vai se resolver, tudo vai entrar no eixo, tudo vai ficar para o lugar. Fica tranquilo que o teu maior benefício, teu maior bem, não é as coisas materiais, não é uma saúde plena, o teu maior bem ainda é a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Apocalipse 21, 3, 4 e 5, que vai ser o ápice da nossa vida, vai ser o dia X da nossa vida, o dia mais glorioso. A Bíblia diz que ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu termino aqui, queridos, dizendo para você, aqui nessa noite abençoada, que o melhor de Deus ainda está por vir na nossa vida. Eu termino aqui dizendo para você que está debaixo de uma angústia, que talvez veio aqui nessa noite, eu preciso ouvir uma palavra, Deus precisa falar para mim, Deus precisa mexer com o meu coração. Quero dizer para você, querido, se você tiver Jesus, no final vai dar tudo certo. Vai, eu não estou usando uma palavra de chavão, não, eu sou o pastor dessa igreja agora. Se não der certo, eu vou ter problema depois. Mas eu estou aqui para te dizer que se você está relacionado com Jesus, vai estar tudo certo. Se a tua prioridade, se os valores que você está buscando é os valores corretos, fique tranquilo, irmão, porque os mares da vida serão abertos, pode ter certeza, e Deus se manifestará sempre em teu favor. Não troque o que é certo pelo duvidoso, não troque. Aqui, queridos, o Deus que nós servimos é o caminho que nos conduz a uma plenitude total de gozo e de alegria. Coloque a mão no seu coração, quero orar por você nessa noite.